A paz do Senhor, meus irmãos e amigos. Evan McKinney, voltando às redes sociais, trazendo mais uma meditação sobre a palavra de Deus. Nós queremos agradecer a todos aqueles que têm se inscrito, que têm compartilhado, que têm meditado nas palavras do livro sagrado, da Bíblia. E nós queremos que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. E a você que está entrando agora no nosso canal, não perca a oportunidade, se inscreva, nos apoie e ajude a divulgar o reino de Deus, o plano de Deus da salvação em Cristo Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre a palavra Pai, sobre o seu sentido, né? Essa palavra Pai que ela tem sido ressignificada porque ela surge como a autoridade, fidelidade, né, para aquele que é o líder espiritual ou o líder de uma família. E atualmente nós estamos vendo que essa palavra Pai tem perdido o seu sentido. Muitas são as formas de se apropriar dessa palavra Pai para se usar da autoridade e se buscar a autoridade e fidelidade através dela. Vamos orar então? Fecha os teus olhos, vamos pedir ao Espírito Santo para nos ensinar, para nos dar sabedoria e que nós estejamos desfrutando desse estudo da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te demos graças porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor nos trouxe aqui nas redes sociais para divulgar a tua salvação, divulgar a tua grandiosidade, divulgar que o Senhor Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador para a humanidade. Agora vem, Pai, com o teu Espírito Santo e nos reveste, meu Deus, com o conhecimento e a sabedoria, para que o teu Evangelho venha resplandecer, venha ser conhecido o teu plano de salvação em Cristo Jesus. E em nome de Jesus, louvado seja o teu nome para todo sempre. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, nós vamos meditar em Mateus capítulo 23, versículo 9. Mateus, capítulo 23, versículo 9. Você que tem a sua Bíblia, o seu aplicativo, né, aproveite para acompanhar a leitura. Nós vamos ler Mateus 23, versículo 9. E diz assim a Escritura Sagrada: E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nós vemos que hoje existe uma tendência, né, de pessoas evocarem autoridade e fidelidade, se outorgando, se intitulando como Pai. E nos tempos de Jesus isso era normal para aqueles que eram religiosos, né? Tanto é que essa referência, esse texto de Mateus 23, versículo 9, é um episódio em que Jesus ele está chamando a atenção dos escribas e dos fariseus, porque os escribas e os fariseus eles buscavam honra e reconhecimento humano. Eles queriam ser chamados de pai. Eles se intitulavam pai e mestres para estabelecer a sua autoridade. Então essa passagem bíblica, a ninguém chameis de pai, porque somente um é vosso Pai que está nos céus, é Jesus, né? Se referindo a uma relação espiritual entre os seguidores de Jesus e Deus, enfatizando
enfatizando que ele é o único Pai espiritual. Mas o que nós temos visto hoje? Nós temos visto que existe essa tendência, como nós falamos no início, né, de pessoas se intitularem como Pai para poder evocar, né, para poder ter o reconhecimento de honra e obediência das pessoas. Eu quero aqui aproveitar e dizer para vocês que, por exemplo, nas religiões atualmente ainda existem líderes espirituais de religiões que se intitulam Pai. E se a gente for usar um exemplo, por exemplo, tem o caso do Papa, né? O Máximo Pontífice, né, da Igreja Católica, tá? O Máximo Pontífice, ele que é um santo padre, né, que é reconhecido no seu ofício, na sua representação, que é chamado como Papa, Pai da Igreja, né? E existem outros ainda que usam desse título como Pai. Allan Kardec, do Espiritismo, também se intitula Pai espiritual. Se nós formos pegar também, por exemplo, outra figura religiosa, né, nós vamos ver que tem os gurus do hinduísmo, né, do Sri Krishna Arjuna, que eles também são chamados de pais espirituais. Tá? Mas, atualmente, a coisa tem evoluído de uma tal forma que a palavra pai ela tem se desgastado, tem perdido o seu sentido. Nós vemos que, por exemplo, na história, vamos buscar na história, né? Você já deve ter ouvido falar no Don Corleone, o poderoso chefão, um dos maiores, né, chefes da máfia italiana de todos os tempos. Ele se intitulava Pai, porque ele queria evocar a autoridade e fidelidade daqueles que serviam ele. E Don Corleone, né, ele também era reconhecido como Don Corleone e Padrinho. Quando você assiste o filme do Don Corleone, é comum você ver o Don Corleone, muitas das vezes recepcionando, né, os seus comandados, e ele sendo chamado de pai, de paizinho, Don Corleone, padrinho, e ele sendo reverenciado com um beijo. Às vezes o beijo era no rosto, às vezes era na mão. E ele então outorgava a si, através desse termo pai, né, a autoridade e a exigência da fidelidade de que ele se comandava. E eu quero aproveitar e dizer para você, né, que a coisa ela se estende, chega até hoje, até nós. Nós vemos que hoje a coisa já perdeu o seu limite. Nós vemos que tem pessoas que estão no meio político, são figuras políticas, figuras públicas, que estão evocando esse nome de pai. O atual, por exemplo, o excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele se intitula pai dos pobres. Fora ele, nós temos ainda a situação, né, de pessoas que estão no crime organizado, nas facções, pessoas que estão se intitulando pai, que estão usando o termo pai. Mas sem entrar no mérito de discutir, né, essas questões, essas figuras, eu quero dizer para você, trazer da Bíblia o que a Bíblia fala
sobre o Pai. De início, o que nós vimos? De início, nós vimos que Jesus disse que a ninguém chameis de Pai, porque somente um é o vosso Pai que está nos céus. O termo Pai que Jesus destaca é um termo do Pai referência, do Pai celestial, do Pai das luzes, o ser todo-poderoso, o ser perfeito, o Pai do Senhor Jesus. E quando Jesus está falando sobre isso, ele está justamente se referindo à autoridade máxima no universo. E ele está justamente também destacando que, indiretamente, além de nós reconhecermos ele como Pai celestial, nós temos que render a ele fidelidade. Nós temos que nos render e servir a esse Pai celestial. E a gente aproveita para dizer a você que está chegando agora, né, o Dia dos Pais. Parabéns para você que tem lutado para poder usar desse nome de pai. Pai, que é um título que também é atribuído a alguém que exerce uma autoridade familiar e que também requer a fidelidade de uma família. Parabéns para você que recebe mais um dia de vida e que nesse fôlego de vida você sai para a labuta, para a luta. E você faz honrado esse nome, esse título de pai. E você, quando chega, você tem a sua família reconhecendo a sua autoridade, a autoridade de um pai e a fidelidade daqueles que fazem parte da família. Parabéns para você que foi agraciado com uma família, com você que tem uma esposa, você que tem filhos. Eu quero dizer a você que muitos de nós não temos sabido valorizar esse título de pai. Eu mesmo me peguei e me surpreendi, porque depois de tanto tempo que eu esperava sentar à mesa, logo pela manhã, no Dia dos Pais, eu esperava receber um abraço, receber um beijo, receber um parabéns, pai, receber um pai, eu te amo, receber o reconhecimento, o respeito, o carinho, o amor nesse dia. Só que não veio. E eu baixei minha cabeça e fiquei por um instante triste. E o Espírito Santo me tocou no coração e me falou sobre a questão da origem pai, do pai que é a nossa referência, do pai do Senhor Jesus Cristo, do Pai das luzes, do nosso Pai celestial, nosso Pai que está nos céus. O que ele disse, Espírito Santo, para mim? O Espírito Santo falou que eu deveria olhar ao redor da minha mesa. E eu deveria demonstrar gratidão ao Pai Celestial, porque ali estava a esposa linda, ali estavam os filhos maravilhosos, todos ao redor da mesa, com saúde, com proteção. O presente que Deus me deu nesse dia, que Deus me revelou, é a família que um pai tem que honrar e tem que valorizar e cuidar. Meu coração se encheu de alegria, porque eu queria reconhecimento, mas quantas décadas eu venho esperando honras, eu venho esperando ser louvado, eu venho esperando respeito, carinho e amor no Dia dos Pais.
E na verdade eu nunca parei para agradecer, olhando aquilo que Deus tem me dado como Pai, o presente que Ele tem me dado. Eu espero que essa mensagem alcance você, que essa mensagem toque você. Jesus, ele veio a esse mundo, mas ele não veio atrás de honra, de glorificar o nome dele, mas ele veio atrás de glorificar e honrar o nome do seu Pai. E nós somos servos. Quantos de nós hoje paramos para agradecer, para representar a Deus o nosso louvor, a nossa oração, nem que seja somente numa canção ou numas palavras, dizendo: obrigado, Pai, por ter me feito pai dessa família, esposo dessa mulher, mãe desses filhos. Obrigado, Pai. Jesus diz que esse Pai, o Pai dele, o Pai Celestial, que é o nosso Pai, tem muitas moradas. Em João 14,6, ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar, vos levarei para ir comigo. Estareis comigo onde eu estiver. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nosso tempo aqui está se esgotando. E nós temos que preparar a nossa vida, da nossa família. Porque nós vamos para a casa do Pai. Esse Pai que nos ama. Esse Pai que tem cuidado de nós, que tem nos preservado. Esse Pai que nos deu a honra, meu amigo, de ser Pai. Quão maravilhoso foi um dia, quando eu cheguei em casa e eu ouvi uma filha, um filho dizer: Pai. Eu quero lhe passar para você essa gratidão, essa felicidade, pois nós vamos para a casa do Pai. E você, meu amigo, que entrou agora e que não sabe o caminho para ir para a casa do Pai, Jesus ainda diz em João 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer ir para a casa do Pai? Você não aguenta mais esse mundo e você vê que esse mundo está prestes a se autodestruir. Se aproxima dele o grande juízo de Deus. Mas saiba de uma coisa, não é só o juízo que se aproxima. A vinda de Cristo não somente trará o juízo, mas a vinda de Cristo trará também o arrebatamento, a salvação daqueles que creem em Jesus. Se você deseja, nesse dia, expressar a sua gratidão a Deus, entregar a sua vida e aceitando Jesus Cristo como Salvador, saiba que esse Pai Celestial, esse Pai Altíssimo, o Pai do Senhor Jesus, que é o nosso Pai, ele fez um plano para a salvação. Ele disse assim em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido amigo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, para salvar a humanidade, para morrer pelos nossos pecados. Ele diz ainda, Jesus: aquele que tem o Filho tem a vida, porque aquele que tem o Filho, ele já está separado para a salvação. Deus não quer condenar pessoas à perdição eterna, ao inferno, à separação de Deus. Você quer viver com o Pai? Jesus diz ainda na sua palavra: porque aquele que tem o Filho tem a vida. Você já tem o Filho? Você já recebeu a vida de Deus? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu querido Pai, você que ouve essa mensagem agora,
saiba que Deus, Ele está preparando você para você cuidar dessa família, da esposa e dos filhos. E você dizer um dia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse dia chegou, é hoje. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Todo pai, ele espera receber um presente. É a dádiva que Deus deu, o presente que Deus deu, enviando seu Filho ao mundo para morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos salvar. A Bíblia diz em Isaías que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ele se alegrará. Deus está esperando, meu amigo. Deus aguarda você tomar sua decisão. Pai, erga sua mão agora comigo. Faça o sinal da fé. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Que haja alegria no coração de Deus. Que o Senhor diz na sua palavra, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ora comigo, vamos orar e agradecer a Deus, porque Ele nos deu a oportunidade de nós sermos também pais. Pai, muito obrigado. Eu te rendo graças por este pai, por esta família que acompanhou essa mensagem, por esses amigos, Pai, que ainda não são cristãos, que receberam essa palavra. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor faça a tua obra, que a tua palavra, que não volta vazia, ela vá e ela produza o resultado, que o Senhor alcance esses corações, que o Senhor convença do pecado, do juízo, da justiça, e que o Senhor, Espírito Santo, traga essas pessoas para aceitar Jesus Cristo, confirmando na presença, na igreja, meu Pai, na igreja, na paz e vida. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Quem tem fé, diga amém, graças a Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu agradeço você estar me acompanhando nessas redes sociais. Abençoe, se inscreva e esteja divulgando cada vez mais a palavra de Deus, porque o tempo, ele se apressa da vinda do Senhor Jesus. E o nosso Pai Celestial, Ele nos aguarda nas mansões celestiais. Assim como Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem morada para você, meu amigo. Fica na paz, fica com Deus e viva o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória!